Boa tarde, gente. Hoje é dia 29 de julho. A professora vai mandar para vocês o link da aula de Educação Física no grupo, tá bom? Vamos pegar aí o livro interdisciplinar de vocês, abrir na página 107. Vamos lá? Os filhotes dos animais nascem de diferentes formas. Alguns animais nascem diretamente do corpo da fêmea. Eles são chamados de vivíparos. Esse é o caso dos gatos, cachorros, cavalos e seres humanos. Outros animais nascem de ovos que as fêmeas põem. Eles são chamados de ovíparos. Esse é o caso dos sapos, jacarés e pássaros. Alguns filhotes, quando saem dos ovos, são muito diferentes dos adultos que os geraram. Durante seu desenvolvimento, eles passam por transformações chamadas de metamorfose. Aqui nós temos alguns exemplos. Observe os animais, leia as legendas e responda se eles são vivíparos ou ovíparos. Os filhotes de serelepe se desenvolvem dentro do corpo da fêmea. Ele é ovíparo ou vivíparo? Os filhotes de jabuti se desenvolvem dentro dos ovos postos pela fêmea por cerca de 7 meses. Os jabutis são ovíparos ou vivíparos? As borboletas põem ovos de onde nascem lagartas. As lagartas formam casulos onde se transformam em borboletas. As borboletas são ovíparos ou vivíparos? Os animais costumam proteger e alimentar seus filhotes, além de ensiná-los a buscar alimentos e a defender de predadores. Esse comportamento tem o objetivo de garantir a sobrevivência dos filhotes. Observe as imagens e responda a questão. Então, aqui nós temos mamãe pássaro alimentando os seus filhotinhos e a mamãe alimentando o seu filho. O que as imagens mostram? Qual o objetivo desse comportamento? Animais vertebrados e invertebrados. Outra característica que permite classificar os animais em grupos é a presença ou ausência de crânio e de coluna vertebral. Os animais que apresentam crânio e coluna vertebral são chamados de vertebrados. Os animais vertebrados são classificados em 5 grupos, cada um com características diferentes: anfíbios, répteis, aves, mamíferos e peixes. Leia as características dos grupos de vertebrados e associe-as ao animal exemplo do grupo. Vamos lá. Os anfíbios têm a pele nua, fina e úmida. Eles podem saltar, nadar ou rastejar. Eles nascem de ovos. Qual que é a alternativa A? É o macaco, o peixe, a arara, o sapo, o rã ou as cobras? Qual que vocês acham que é o A? Aí eu vou colocar a letra correspondente à frase aqui do lado, tá? B. Os répteis podem ter o corpo coberto por escamas, placas duras ou carapaça. Podem se locomover rastejando, caminhar rente ao chão ou ainda nadar. A maioria nasce de ovos. Qual que é o B, gente? Aí vocês vão colocar a letra correspondente. C. As aves têm pernas e asas e o corpo coberto por penas, o que permite que a maioria delas consiga voar. Elas nascem de ovos. Qual deles que vocês acham que é ave? D. A pele da maioria dos mamíferos é coberta por pelos. Em geral, os mamíferos terrestres andam, mas há os que voam e os aquáticos que nadam. A maioria deles nasce do corpo da fêmea. Qual que vocês acham aqui que é a alternativa D? E. A maioria dos peixes tem o corpo coberto por escamas. Em geral, possuem nadadeiras para se locomover e nascem de ovos. Qual vocês acham que é o peixe? Vocês vão colocar a alternativa aí, ok? Os animais invertebrados não possuem crânio e coluna vertebral. Existem muitos animais invertebrados vivendo em ambientes aquáticos e terrestres. Seus corpos têm diferentes formas e características.
Leia as características dos invertebrados e ligue-as aos animais correspondentes. Então, aqui nós temos a minhoca, o caranguejo e o caracol, ok? E aí eu vou ligar as características ao animal correto. Tem o corpo mole e alguns têm conchas. É a minhoca, é o caranguejo ou é o caracol? Tem várias pernas e o corpo protegido por um esqueleto externo. É a minhoca, o caranguejo ou o caracol? Tem o corpo mole formado por anéis. É a minhoca, o caranguejo ou o caracol? Eu vou ligar de acordo com a característica correta. Escreva os números correspondentes às características de cada animal e indique se são vertebrados ou invertebrados. 1 pelos, 2 penas, 3 carapaça, 4 antenas, 5 asas e 6 bico. Vou dar o exemplo do coati da mão pelada. Ele tem pelos e é um animal vertebrado. Então, eu vou colocar aqui o número 1, né, que é pelos, e vou colocar vertebrado. Soldadinho do araripe, que é um pássaro, certo? Quais são as características que se enquadram nesse pássaro? Ele tem penas? Tem penas. 2. Ele tem asas? Tem asas. 5. Ele tem bico? Tem bico. Então, 6. Então, quais são as características? 2, 5 e 6. É um animal vertebrado ou invertebrado? É um animal vertebrado. Tem a formiga. Qual dessas características aqui acima se enquadram na formiga? Ela tem pelos? Não. Tem penas? Não. Tem carapaça? Não. Ela tem antena? Sim. Então, é 4. E a formiga é vertebrada ou invertebrada? É invertebrada. E a tartaruga marinha? Qual dessas características se enquadra ela? Ela tem pelos? Não. Tem penas? Não. Tem carapaça? Sim. Então, é o 3. E a tartaruga é um animal vertebrado ou invertebrado? Vertebrado. Assim que vocês terminarem essa atividade de vocês de ciências, a gente vai pegar o EMAI e vai abrir na página 94. Vamos para a nossa atividade? Atividade 16.4. A partir do levantamento de dados feitos com os estudantes da escola, a turma da professora Helena construiu este gráfico. Então, o título do gráfico é Programação Preferida. Desenhos, 80 estudantes. Novelas, 160 estudantes. Noticiário, 60 estudantes. Filmes, 200 estudantes. E esporte, 120 estudantes. Qual é a programação preferida dos estudantes? Para eu saber qual é a programação preferida, é a que mais teve votos. Qual foi? Foram os desenhos, novelas, noticiários, filmes ou esportes? Aí eu vou escrever aqui na linha laranja. Qual a diferença entre o número de estudantes que preferem novelas e os que preferem desenhos? Qual a diferença de votos? C. Qual a programação de menor preferência? Qual teve menos votos? E D. Qual o total de estudantes participantes da pesquisa? Para eu saber o total de estudantes, gente, eu tenho que somar todos os números de votos, tá? E colocar ali na resposta D. Combinado? Atividade 16.5. Cida comprou 1 kg de farinha de trigo para fazer 3 bolos. Em cada bolo, ela gastou 200 gramas de farinha. Quantos gramas de farinha de trigo ainda restam no pacote? Ela tem que fazer 3 bolos. Cada bolo, ela gastou 200 gramas, certo? Então, se ela usou 3 vezes de 200, ela usou 600 gramas. 1 quilograma tem 1000 gramas, certo? Quanto que ainda resta no pacote dela? Se ela usou 600 e era 1000. 400, 600, 800 ou 1000 gramas? Eu vou circular a resposta correta, tá, gente? Se é o A, o B, o C ou o D. 2. Em uma turma de 40 estudantes, foi feita uma pesquisa para saber quantos deveriam passar por consulta ao oftalmologista, pois podem ter problemas de visão. O resultado foi apresentado na seguinte tabela. Então, aqui, o título da tabela é teste de visão. Meninos, 12 sim e 10 não.
Meninas, 7 sim e 11 não. O total de sim são 19 e de não, 21. De acordo com os dados da tabela, o número de meninas que tem problema de visão é 22, 12, 11 ou 7? Marcelo tem 123 figurinhas e Márcio tem 29 a mais que Marcelo. Quantas figurinhas Marcelo tem? Ele tem 94, 103, 152 ou 1412? Depois que vocês terminarem as atividades, mandem o vídeo da educação física e mande as fotos das atividades terminadas. Combinado? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!